Meu nome é Luciano Coelho, né? Estou quase 16 anos de mercado, né? Sempre atuando na área trabalhista corporativa, né? Atualmente sou sócio do Coelho Castro Advogados, responsável pela área do trabalhista, né? E a parte também institucional do escritório, tá? Falando um pouquinho do Coelho Castro, né? Um escritório corporativo, né? Atua principalmente para empresas da região do Amazonas, né? Focado também em indústria da Zona Franca de Manaus, escritório que ele busca uma competitividade nas áreas, né, de uma forte atuação em relação a trabalhista e recuperação de crédito, né, são as suas duas áreas com maior evidência. Estamos direcionando os nossos esforços para cada vez mais trilhar o caminho de uma advocacia consultiva, né? Promovendo auditorias, buscando implementar programas de compliance, agora com a própria LGPD também, promover, né? Primeiro convencer os clientes e os prospects aqui sobre a relevância de uma implementação, né? De uma governança de dados, então cada vez mais trilhando um caminho da advocacia consultiva. O Legal Analytics ele não veio por conta de um problema interno, por mais que a gente já tivesse ciência das facilidades que ele poderia nos dar para enfrentar algumas questões em termos de controladoria, de desenho de fluxo. O Legal Analytics ele veio como um plus, um adicional em um serviço que nós estávamos finalizando, né, uma auditoria trabalhista em que a gente queria apresentar o nosso relatório de uma forma diferenciada. Como sempre, a gente querendo buscar uma atuação diferenciada e a gente quis entregar um relatório de auditoria trabalhista em BI, né, através de um Business Intelligence. Como a gente lida com empresários, como a gente lida com o mundo corporativo, a gente sabe que os nossos clientes não têm, nem gostam de demandar tempo para ler 10, 20, 30 laudas de relatório. Eles precisam daquelas informações o mais conciso possível e, se for possível, um one page, melhor ainda. Então, aí que a gente idealizou a entrega do relatório alternativo, né? A gente entregou normalmente todos os relatórios formais, com dezenas de páginas, mas, paralelamente a isso, a gente idealizou um BI para fechar essa auditoria, e, de fato, foi algo bem impactante, né, para o cliente. Alguns conselheiros da própria entidade mencionaram que nunca tinham visto algo semelhante para a advocacia. É comum eles terem esse tipo de relatório para outras áreas, comercial, financeiro, mas na advocacia alguns deles se surpreenderam positivamente e acabou até, inclusive, rendendo um novo contrato, né, do Coelitache para com esse cliente. Então, a gente tinha sido contratado pontualmente para fazer uma auditoria e, em seguida, nós fomos contratados para assumir o contencioso desse mesmo cliente. Então, mostrar inovação, mostrar todo tipo de aspecto, né, de facilidade em termos de comunicação é o que a gente busca. Então, o BI do Legal Analytics veio a calhar muito naquela oportunidade. Então, esse foi o contexto pelo qual a gente contratou o Legal Analytics. Mas depois daí vem, claro, que a gente, uma vez contratado, vamos utilizá-lo para também suprir as outras demandas internas, e uma delas que a gente ainda está em curso, né, é a questão de controladoria. Então, verificar as falhas de preenchimento de cadastro, suprir os dados que antes não tinham, formação de indicadores, fazer dashboards para a gestão, seja do jurídico, seja do financeiro. Então, isso dá uma amplitude de visão do negócio muito grande, desde, claro, o seu sistema esteja bem preenchido. Então, a gente está nessa fase de preenchimento de dados, nos valendo da ferramenta do Legal Analytics para saber quais falhas está tendo, né, quais indicadores a gente pode gerar em cima daqueles dados.
dizer, você mexendo e praticando, você consegue chegar às conclusões tranquilamente, né? Então, a gente foi criando, a gente foi colocando, foi criando indicadores, né? A gente foi vendo os tutoriais e fazendo, utilizou do primeiro follow-up e foi tirando algumas dúvidas, né? Então, a gente ainda não enfrentou nenhum tipo de problema em relação a isso. Impacto nos clientes, né? Então, mostrar que a gente, de fato, tem se preocupado com investimento em tecnologia, investimento em inovação. Então, o cliente se sente muito mais confortável, né? Se sente muito mais confiante em nossa atuação, seja pela parte técnica, mas também pela própria parte tecnológica que está acompanhando, seguindo os passos de outros escritórios, referência, né? Então, ele verifica que a gente tem essa preocupação. A gente não está na máquina datilográfica, a gente continua evoluindo junto com a sociedade, junto com as ferramentas que são disponibilizadas, que a gente está atento a esse movimento, né? Então, isso é muito importante e isso é um diferencial. Né? O segundo é a questão interna de organização, né? Então, fazer com que o sistema esteja bem alimentado, né? Gerando melhores relatórios, gerando mais tempo útil para cada um dos advogados e principalmente para os gestores, né? Evitando o retrabalho, sabendo o que atacar, gerando indicadores que facilitem na gestão do escritório, seja na parte técnica, seja na parte de gestão em si, vamos dizer assim, financeiro, o próprio marketing, né? Então, a gente utiliza dessa ferramenta para poder otimizar a gestão e, em contrapartida, também fazer com que cada colaborador tenha a ferramenta para aumentar a sua produtividade e aumentar essa produtividade de forma qualitativa também, né? Aumentando a qualidade do seu serviço e com menos tempo, né? Então, esses são os dois principais pontos que eu entendo na ferramenta, né? E que elas se desdobram em diversos outros, né? Porque impactar o cliente faz com que novos contratos venham, indicações venham, né? Recomendações surjam. Então, são dois pontos de diferencial, mas que eles acabam desmembrando em diversos outros e que não tem como muito bem a gente mensurar até que ponto o Legal Analytics gera de diferencial para a gente, porque ele está bem espraiado em diversos aspectos, seja na redução de custo, seja na captação de clientes, né? Então, é uma ferramenta que, de fato, a gente tem insistido em se aperfeiçoar para extrair o melhor dele, né? Da mesma forma que a gente tem focado com o Liga One, participando das imersões, contratando horas de treinamento, para que a gente possa utilizar cada vez mais a ferramenta, unificando os dados nele, fazendo com que ele seja suficiente, não precisando de planilhas ou outros aplicativos, para que a gente tenha, primeiro, a proteção dos dados dos nossos clientes, né? Menos aplicativos, menos ferramentas com os dados, faz com que a gente tenha um maior controle, né, desses dados dos nossos clientes, e isso também acaba sendo um imperativo em virtude da LGPD. Mas, além da proteção, a gente consegue gerar uma qualidade diferente dos demais concorrentes.